Olá, amigos e amigas do saber. Neste vídeo de hoje vamos falar sobre uma das obras mais polêmicas de toda a história da filosofia, que é O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Por mais que este texto em si não seja especificamente filosófico, ele levanta, no entanto, importantes questões filosóficas, sobretudo na relação entre ética e política. Porque nessa obra, o Maquiavel parece sugerir, por exemplo, que os fins justificam os meios. Você já deve ter ouvido esta frase, né? Os fins justificam os meios. Mas nós já adiantamos aqui que Maquiavel nunca fez tal afirmação e que a questão não se apresenta exatamente assim. Em outro momento da obra, ele também afirma que é melhor ser temido do que amado. Vejam só que forte isso, hein? É melhor você ser temido do que você ser amado. E ele também afirma, por exemplo, que os homens devem ser ou adulados ou esmagados. Agora, será que nós deveríamos viver o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, tendo por base estes conselhos, estes princípios? Ou isso só se aplica a questões de Estado? Então, vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado. Faça a sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre. Nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade porque você não tem data nem para começar e nem para terminar, você tem acesso vitalício e você também recebe um certificado ao final. O nosso objetivo com este curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de você apenas assistir vídeos ou ler literatura secundária ou comentadores, não, os nossos vídeos vão te preparar para que você leia por conta própria alguns clássicos que nós selecionamos especialmente para você que é iniciante na filosofia. Para mais informações, o link para este curso está aqui na descrição deste vídeo. E o nosso segundo e último recado é que continuam abertas as inscrições para os nossos dois outros cursos. Crítica da Religião, Feuerbach, Nietzsche e Freud e A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Para saber mais, para ver a grade curricular destes cursos e já fazer a sua inscrição, basta clicar nos links que estão aqui também na descrição deste vídeo. Voltemos então ao nosso tema, O Príncipe, de Maquiavel. Vamos falar inicialmente um pouquinho sobre a obra, o contexto da obra. Quem foi Nicolau Maquiavel? Nicolau Maquiavel nasceu em 1469 e morreu em 1527. Tá? Isso significa, então, que ele é um pensador do Renascimento. E o que é que foi o Renascimento? Foi um período, basicamente, de secularização, de início do abandono da influência da religião em diversas áreas. E isso se refletiu também na questão do poder, que é o que mais nos interessa ao falar sobre Maquiavel. Porque vejam só, antes, na Idade Média, mesmo quando os governantes eram de origem secular, os governantes não tinham uma relação direta com a igreja, mesmo assim havia uma justificação ideológica baseada na religião para legitimar a posição desses governantes. Só que isso começa a mudar no período de Maquiavel. Então vejam, no início do Renascimento, o poder ainda tem sua principal expressão na figura de um único indivíduo e especialmente no norte da Itália. O governante lá era um cara, um único indivíduo. Agora, um novo tipo de governante começa a aparecer em um contexto no qual esse governante vai alcançar sua posição não devido unicamente à sua origem aristocrática, mas também por sua própria personalidade, sua riqueza e sua força. E o Maquiavel vai escrever essa obra aqui para este novo tipo de homem de Estado. Tá? Maquiavel escreve esta obra para este novo tipo de homem de Estado. E essa obra foi escrita em 1513, mas foi publicada só depois da morte de Maquiavel, póstumamente, em 1532. E essa obra vai apresentar basicamente o seguinte: uma estratégia para conquistar e para manter o poder. E o que é que nós podemos falar sobre a vida de Maquiavel? Um breve esboço biográfico. Bom, não há muitas informações sobre a infância e a juventude de Maquiavel. Nós sabemos que ele nasceu em Florença e que o seu pai era da parte empobrecida de uma família que tinha uma certa influência em Florença.
Tá? O pai do Maquiavel era advogado e ele possuía uma biblioteca modesta, né? Só que essa biblioteca foi suficiente para que o pequeno Maquiavel tivesse contato desde cedo com obras clássicas. Lembrando que, naquele período, não era tão simples você ter livros igual a gente tem aqui, ó. Tá? Nesse período era muito difícil ter acesso a livros, não era uma coisa que qualquer um podia comprar, mas o Maquiavel tinha uma modesta biblioteca em casa. Posteriormente, Maquiavel se decidiu pela carreira política. De 1498 até 1512, ele foi secretário de Estado em Florença e era responsável pela política de defesa interior e exterior de Florença. E como diplomata, ele se encontrou com várias personalidades importantes da época, tais como o Ludwig XII, o Maximiliano I, o Papa Júlio II e o Duque Valentino, que é ninguém menos que o Cesare Borgia. Tá? Duque Valentino é outro nome para Cesare Borgia. Então Maquiavel se encontrou certa vez pessoalmente com ele. Agora, com a tomada do poder pelos Médici em 1512, Maquiavel foi obrigado a deixar os seus cargos e foi acusado de participar de uma conspiração. Então Maquiavel foi preso, torturado, mas ele acabou não confessando nenhuma das acusações e, se tivesse confessado, isso teria lhe rendido a pena de morte. Mas depois ele acabou sendo liberto, mas foi banido de Florença. Então, com sua esposa e 6 filhos, Maquiavel passou os anos seguintes vivendo aproximadamente 15 quilômetros de distância de Florença. E foi neste exílio que ele escreveu a maior parte de suas obras, tais como O Príncipe. Tá? Então essa obra aqui foi escrita no exílio. Só que Maquiavel foi bem sucedido também como historiador e dramaturgo. Tá? Ele escreveu em outros gêneros literários e obteve em 1519 permissão para retornar a Florença. Tudo que ele queria, voltar à sua cidade. Só que ele não conseguiu recuperar a influência política que ele tinha antes. Então Maquiavel morre em sua cidade natal em 1527, aos 58 anos de idade. Vamos falar agora propriamente sobre a obra, vamos entrar no texto, né? Vamos falar sobre O Príncipe de Maquiavel, depois de ter dado essa breve introdução e ter falado um pouco sobre o autor. Bom, nós já antecipamos que Maquiavel redigiu O Príncipe em 1513, quando ele estava no exílio. E nessa obra, ele se propõe a tratar do problema do poder, e mais especificamente, como alcançar e manter o poder. Isso é resumido no próprio subtítulo da obra. Tá? Então, porque, vejam, isso é importante. Não adianta apenas alcançar o poder, porque você pode conquistar o poder, alcançar e perder. E aí, o que adiantou? Não, você tem que conquistar o poder e manter. E a parte final dessa obra deixa claro o objetivo a curto prazo que o Maquiavel tinha com este texto, que era contribuir com a unificação e a libertação da Itália. Tendo em vista que naquele período os primeiros estados modernos já começavam a aparecer pela Europa, enquanto a Itália ainda se encontrava toda fragmentada e em conflitos. Então, Maquiavel vai fazer uso de sua experiência de homem de Estado e ele resolve compilar todo o seu conhecimento sobre o assunto nesta pequena obra. E claro que com isso ele esperava receber o devido reconhecimento. Se você pegar o texto, você vai ver que ele começa com uma dedicatória a Lourenço de Médici. Maquiavel ele vai seguir aqui desde o início os mestres romanos da retórica e ele vai se apresentar aqui no início da obra como qualificado para falar sobre o assunto, mostrando que ele possui um conhecimento tanto teórico quanto prático sobre os temas que ele vai tratar aqui. E ele também não esconde a sua origem humilde, só que, como um retórico, ele inverte a questão e mostra o seguinte: olha, minha origem humilde, na verdade, é uma vantagem, porque a gente tem que estar em uma posição mais baixa a fim de apreciar a natureza das montanhas. E assim como a gente tem que estar nas alturas para a gente poder observar bem as planícies. Um dos temas mais comentados nesta obra aqui é a questão de os fins justificarem os meios. Maquiavel nunca fez tal afirmação assim com esta formulação. Mas vejam só o que é que nós podemos entender sobre os fins justificarem os meios aqui nessa obra. E será que Maquiavel de fato pensava isso?
né, que quaisquer meios são justificáveis tendo em vista os seus fins? Vamos esclarecer a questão. Veja só. No 8º capítulo de O Príncipe, o Maquiavel vai falar sobre aqueles indivíduos que chegaram ao poder através de meios nefastos. Vejam só a palavra que ele usa. Meios nefastos de se chegar ao poder. Mas repare que a reprovação de Maquiavel a certos métodos deixa claro que ele de fato não pensava que os fins sempre justificam os meios. E ele vai citar como exemplo aqui Agáthocles, que foi rei de Siracusa. E ele conta uma história que me lembra às vezes até coisa de série, coisa de Game of Thrones, né? Porque ele conta o seguinte, que em certa ocasião esse Agáthocles, rei de Siracusa, ele reuniu o povo no Senado de Siracusa, como se fosse discutir algo sobre a República. Então ele deu um sinal para que as suas tropas entrassem e matassem todos os senadores e os ricos. E então ele tomou o poder da cidade sem a oposição de ninguém. E em tudo isso ele dava sinais de então possuir a virtude da qual fala Maquiavel, um conceito que ele sempre utiliza aqui, né? Virtude. Mas não é essa a conclusão de Maquiavel. Ele afirma o seguinte, olha, tudo bem, mesmo o Agáthocles, né, tendo feito tudo sem a ajuda dos outros, né, contando apenas com suas próprias forças, mesmo o Agáthocles passando por todas as provações e perigos em seu caminho ao poder e sempre dando provas de bravura, mesmo assim, eu, Maquiavel, não posso dizer que esse indivíduo tenha virtude. Né? Porque alguém que mata os seus cidadãos, alguém que trai os seus aliados e não possui piedade, tal indivíduo pode até conquistar o poder, mas não a glória. Percebam então que Maquiavel reprova os métodos de Agáthocles. Agora, parece haver aqui uma contradição porque Maquiavel antes na obra havia louvado o Cesare Borgia, o qual não agiu muito diferente de Agáthocles, de modo que então nós precisamos explicar se há alguma diferença entre ambos. Qual que é a diferença entre o Agáthocles e o Cesare Borgia? Eu não sei se você está familiarizado com o Cesare Borgia, tá? Mas é uma figura histórica bem interessante e que vale a pena você pesquisar um pouco mais sobre ele. Tá? Mas aqui no vídeo a gente não vai entrar em detalhes sobre o Cesare Borgia. Tá? Mas então vamos lá, qual que é a diferença Agáthocles e Cesare Borgia? O Maquiavel está aqui cometendo uma contradição, né, em reprovar um e aprovar o outro? Não. Uma possível explicação é que o Maquiavel parece considerar tolerável se certas ações más são apenas meios para fins suficientemente nobres. Tá? Então vejam, Maquiavel sentia que um Estado italiano unificado e centralizado poderia ser estabelecido com uma combinação do poder papal do Alexandre VI e a proeza militar do Cesare Borgia. Né? Porque o Alexandre VI era o pai do Cesare Borgia. Né? Era um papa, mas que tinha filhos. Né? Então a igreja nessa época era uma grande confusão. Mas vejam só, com a morte de ambos, tanto do papa Alexandre VI como do Cesare Borgia, essa situação ideal para talvez conseguir unificar a Itália deixou de existir. Só que mais tarde, no período em que Maquiavel estava escrevendo essa obra, em 1513, surgiu outra oportunidade semelhante, porque nessa situação havia uma combinação de um papa da família Médici e também vários príncipes da mesma família, da família Médici. Então parecia, o Maquiavel pensou, pode ser que aqui seja a janela histórica para a gente conseguir unificar a Itália. Os ventos são favoráveis. Então uma união entre Florença e um papa Médici poderia ser o núcleo de um Estado italiano centralizado, que poderia garantir a segurança e a independência da Itália. Só que essa janela histórica foi fechada com as mortes do Papa Léo X, que foi o Giovanni de Médici, e também do Lourenço de Médici. Então, essa mudança na conjuntura, essa morte dos Médicis naquele momento, representou o fim do objetivo prático dessa obra. E talvez seja essa a razão de o Maquiavel nunca ter publicado tal texto, tá? Porque é outra coisa que a gente tem que explicar, porque Maquiavel escreveu uma obra muito interessante. E por que ele nunca publicou?
Essa obra só foi publicada depois que ele morreu. Ele escreveu em 1513 e esse texto só foi publicado em 1532. E por quê? Uma das possíveis explicações é essa, que talvez ele viu o seguinte: olha, o que eu escrevi aqui não faz mais sentido nessa conjuntura. Depois que os Médici morreram, ele via que não era mais possível alcançar aqueles objetivos práticos imediatos. Agora, para não perder o fio da meada, nós estamos falando sobre a questão de os fins justificarem os meios. Por isso que a gente citou a questão do Agatocles e do Cesare Borgia e a questão dessa conjuntura. Tá? Então ainda estamos neste assunto. Mas vejam que o Maquiavel não se interessa pelo aspecto filosófico da questão, de os fins justificarem os meios. Tá? A perspectiva dele é essencialmente prática e a sua observação do mundo acabou lhe mostrando que os indivíduos consideram sempre os resultados práticos das ações, especialmente dos príncipes, das ações dos príncipes. De modo que, se o príncipe conquistar e manter seu estado, as suas ações vão ser vistas como justificadas. Então, no final das contas, Maquiavel vai observar, é o resultado final o que importa. E no que diz respeito às ações de um príncipe, não existe um tribunal superior ao qual se possa apelar. Vejam, quando um príncipe está agindo contra um outro estado, não tem uma instância superior que vai julgar as ações do príncipe, de modo que o príncipe é praticamente um criador de valores. Então, dizendo de outra maneira, quando não há uma outra forma de estabelecer uma decisão, o que realmente importa é o resultado. Agora, isso não quer dizer de maneira nenhuma que os fins justificam os meios. O Maquiavel nunca fez tal afirmação. E além disso, o próprio fato de o Maquiavel justificar uma má ação individual, isso já pressupõe que há um sistema de valoração que considera aquela ação errada. Só que neste caso específico, ela foi cometida sob circunstâncias extraordinárias que lhe vão relativizar. Vejam só, você justificar toda e qualquer ação considerada errada pressupõe que valores morais não existem, mas não é isso que faz Maquiavel. Maquiavel justifica apenas algumas ações individuais, e isso requer um sistema moral normativo avaliativo. Outro tema muito interessante nesta obra é sobre ser amado ou temido, que nós mencionamos no início deste vídeo. Na sequência de uma discussão sobre a questão da aparência, o Maquiavel coloca a célebre questão sobre ser amado ou temido. E mais uma vez ele traz aqui o exemplo do Cesare Borgia, mostrando como que a crueldade do Borgia trouxe resultados positivos na România, porque ele diz, olha, a România foi unificada e pacificada com os métodos do Borgia, de modo que, no final das contas, a crueldade do Borgia trouxe resultados mais desejáveis do que a misericórdia dos florentinos. Porque a misericórdia dos florentinos teve como resultado a destruição de Pistoia. Então, a conclusão do Maquiavel é que o príncipe não deve se preocupar com a fama de ser cruel se isso for manter seus súditos unidos e leais. Aí ele afirma o seguinte, olha, o desejável é que o príncipe pudesse ser ambos, amado e temido. Agora, como é difícil que isso aconteça, isso é, ao mesmo tempo ser amado e temido, Maquiavel afirma, é muito mais seguro ser temido do que amado, quando você tem que escolher entre os dois. E tendo em vista também que os indivíduos hesitam menos em ofender aquele que se faz amar do que aquele que se faz temer. E considerando também que o medo, mantido pelo temor de punição, nunca deixa o indivíduo, então Maquiavel conclui, é mais seguro para o príncipe ser temido do que ser amado. Mas vejam só, há uma razão para isso. Porque Maquiavel já havia dito que o príncipe deve estar sempre no controle e jamais depender dos outros ou então da fortuna, da deusa fortuna, a deusa do destino. E isso na presente questão também se aplica, na questão entre ser amado ou temido. Porque vejam só, já que o príncipe tem que estar no controle, o príncipe pode se fazer temido, mas ele não pode obrigar ninguém a amá-lo.
E nessa questão, Maquiavel está discordando aqui da tradição de teóricos políticos que vieram antes dele, porque todo mundo falava até então, ou pelo menos quase todo mundo, que era melhor ser amado do que ser temido. Mas vejam só, como é que você pode obrigar alguém a te amar? Você não tem controle sobre isso. Agora, você pode fazer com que as pessoas tenham medo de você. Mas preste atenção no seguinte, ser temido é diferente de ser odiado. São duas coisas diferentes. Ser temido não é ser odiado. Por isso Maquiavel afirma, olha, o príncipe deve evitar a todo custo ser odiado, e isso não é muito difícil de conseguir. Basta que o príncipe se abstenha da propriedade dos outros e das mulheres de seus súditos, né? Se o príncipe fizer isso, já é um bom começo, né? Já é grande parte do caminho, na verdade, para evitar ser odiado, né? Porque os homens, né, o Maquiavel afirma, eles esquecem a morte de seu próprio pai mais rapidamente do que a perda de seu patrimônio. Então, o conselho do Maquiavel: não toque na propriedade dos seus súditos e nem nas mulheres deles. Outro tema interessante que Maquiavel traz aqui nesta obra é a crueldade. Outro tema polêmico, muito comentado e brutal. Maquiavel fala o seguinte, olha, por que é que alguns indivíduos como Agáthocles às vezes conseguem viver tantos anos e em segurança? Agáthocles, que nós já mencionamos nesse vídeo, era um indivíduo cruel e ele viveu muito e em segurança. E Maquiavel responde à sua própria pergunta dizendo que depende da maneira como se aplica a crueldade, se ela é bem ou mal utilizada. Vejam só, a crueldade bem utilizada e crueldade mal utilizada. Como assim? É possível ter uma crueldade bem utilizada? Maquiavel afirma que a crueldade bem utilizada é aquela aplicada de um só golpe, enquanto a crueldade mal utilizada é aquela que vai se estendendo em um longo período de tempo, aplicada em várias doses. Interessante notar aqui esse tom irônico, né, do Maquiavel nessa passagem, porque isso vai revelar que Maquiavel não é um imoralista, né, alguém sem referência a valores morais. Porque vejam, quando ele afirma sobre a crueldade bem utilizada, inclusive ele até acrescenta a observação irônica seguinte, olha, se é possível falar bem do mal. E isso, mais uma vez, pressupõe a existência de uma esfera moral na qual tais ações são condenáveis. Algo que nós já afirmamos quando discutimos a questão de os fins justificarem os meios. Agora, em todo caso, o interesse de Maquiavel ao falar sobre a crueldade repousa nas consequências práticas e técnicas dessas ações, não em seu valor moral ou intrínseco. Inclusive ele diz, olha, na verdade, um príncipe não deve se importar se ele for considerado cruel quando, por causa dessa crueldade, ele puder manter os seus súditos unidos e leais. Tá? Então, o conselho de Maquiavel ao novo príncipe é que ele deve aplicar a crueldade de uma só vez e não em repetidas doses ao longo do tempo. Ao contrário dos benefícios, né? Porque os benefícios, o Maquiavel afirma, eles devem ser distribuídos aos poucos e a todo momento. Eu gostaria de deixar agora algumas indicações de séries, tá? E por quê? Porque eu acho que séries são interessantes para conhecer melhor o contexto da época, né? E há algumas séries que retratam o período de Maquiavel. Há pelo menos duas que me ocorrem aqui, que são sobre os Borges, tá? Tem duas séries diferentes sobre os Borges e também uma sobre a família Médici, e essas podem ser encontradas em serviços de streaming. Só que, atenção, alerta, essas obras, essas séries não são 100% historicamente confiáveis. Eles mudam várias coisas, mudam datas, eventos, nomes, etc. De modo que, num primeiro momento, não se deve validar historicamente nada do que você vê na tela. Tá? Eu geralmente recomendo essas séries porque nos ajuda a estudar, a fixar alguns nomes, alguns períodos, alguns eventos, mas não confie cegamente em tudo que as séries mostram sobre o período. E se você quiser saber mais sobre esta obra aqui do Maquiavel, há mais 2 vídeos exclusivos para membros aqui na área restrita do canal. Porque essa obra aqui foi uma das obras de nosso clube de leitura Filosofia Vermelha que acontece aqui mesmo no canal.
Se você se tornar membro do canal, você já pode participar do nosso clube de leitura e há 2 vídeos sobre esta obra e mais a gravação do nosso encontro de encerramento, no qual nós discutimos um pouco deste texto. E se você considera que o nosso trabalho torna a internet um lugar melhor, seja um de nossos apoiadores através da plataforma Apoia-se. O link está aqui na descrição deste vídeo, ou então você pode fazer qualquer contribuição através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha@gmail.com. Um grande abraço e até o próximo!